Imagina um rei tão sedento por poder, tão mergulhado em ilusão, que ele passou a se ver como uma divindade viva. Um homem que acreditava que bastava a sua vontade para dobrar povos inteiros. Esse era Xerxes, o rei persa que prometeu apagar Esparta da história. Mas a história tinha outros planos. Ele não queria apenas vencer os gregos, ele queria reescrever a história do mundo e colocar o seu nome gravado como soberano absoluto. Acreditava que o medo seria a sua maior arma e que a sua imagem divina seria suficiente para destruir a esperança dos inimigos. Mal sabia ele que a coragem, quando acesa, queima mais do que qualquer exército. No vídeo de hoje a gente vai explorar quem foi esse personagem tão marcante, tanto na história real quanto na ficção, e a gente vai entender a origem desse suposto Deus Rei, a sua transformação assustadora, a sua queda emocional e o que ele representa em termos de poder e orgulho. Mas antes eu quero falar uma coisa aqui pra vocês. Gente, é muito importante que vocês me ajudem aí, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos, porque, gente, eu sou muito sincera com vocês, eu tô com febre gravando esse vídeo, tá? Eu não ia gravar nada, mas eu não queria deixar vocês muito tempo sem vídeo e eu gosto muito de gravar pra vocês. A questão é que eu tô doente, então eu tô meio que me esforçando aqui pra tentar trazer algo interessante pra vocês também não ficarem sem vídeo. Então, por favor, me ajuda aí, gente, é muito importante. Eu tô gravando com febre, cara, eu tô passando mal aqui, mas tô aqui tentando manter tudo firme. Isso ajuda muito a eu continuar trazendo conteúdos de qualidade aqui pra vocês. Então bora pro vídeo porque eu tenho muita coisa pra contar aqui pra vocês. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos, eu sou a Tayla Moitinho. Então, o Xerxes realmente existiu. Ele foi um dos reis mais poderosos do Império Aquemênida, governado por uma vasta região. O seu pai, Dario o Grande, tentou conquistar a Grécia, mas acabou falhando e o Xerxes assumiu essa missão como um ato de vingança em honra. Ele herdou um império rico, mas também sobrecarregado por desafios internos, revoltas em várias regiões e a sombra do fracasso do Dário pesava sobre ele. O Xerxes via na guerra contra a Grécia uma oportunidade de unificar o império sob uma causa comum. Era uma tentativa desesperada de consolidar poder com base na glória e no medo. Nos filmes do Zack Snyder, baseado nos quadrinhos de Frank Miller, essa figura histórica ganha uns contornos mitológicos. O Xerxes é retratado como um ser quase sobrenatural, com pele dourada e uma presença quase hipnótica. Nos eventos dos filmes, a gente vê o Xerxes assistir impotente à morte do pai durante uma batalha contra os gregos. E é aqui que entra a manipuladora e estrategista comandante Artemísia. Ela toma para si a tarefa de transformar o Xerxes não apenas de um rei, mas em algo maior, um deus entre os homens. Com palavras calculadas, ela apaga a última vontade de Darius, que queria a paz, e planta em Xerxes a sede de vingança. Ela sabia exatamente como moldar o coração de um filho traumatizado. E vamos lá, ela era uma mercenária que tinha conhecimento sobre o mar. E o Xerxes, fragilizado emocionalmente, se entrega na narrativa dela. Essa transformação é mais psicológica do que mística no início. Gravemente abalado, o Xerxes parte por uma jornada solitária no deserto. Lá ele encontra uma caverna misteriosa onde mergulha em um líquido dourado que simboliza a sua renúncia à humanidade. Quando ele sai, ele tá diferente, maior, mais imponente, com a aparência de uma entidade divina. E a partir dali o Xerxes se apresenta ao mundo como um deus rei, com o corpo coberto de ouro, as suas roupas são mais simbólicas do que uma proteção real, e ele se envolve num trono carregado por escravos vivos, como se a humanidade estivesse literalmente abaixo dos seus pés. A cada aparição dele, ele se mostra distante, frio, com um olhar que mistura desprezo e vazio, e o seu tamanho exagerado é um reflexo do ego inflado, não de um milagre. O Xerxes acredita que se ele parecesse um deus, então o mundo ia tratar ele como um. Mas no fundo, ele só quer respeito, ele teme a rejeição. Mas mesmo com toda essa pompa, o seu comportamento demonstra algo diferente, insegurança. Ele não entra nas batalhas, ele observa, comanda a distância, e isso fica ainda mais evidente quando ele encontra o Leônidas. O Xerxes envia um emissário a Leônidas oferecendo riquezas e poder em troca de submissão. Mas o rei espartano não só recusa, como mata o mensageiro. E isso acende o estopim para a guerra. Com isso, Leônidas
mostra que não aceita ameaças disfarçadas de favores. A sua decisão é clara: morrer de pé é melhor do que viver ajoelhado. O rei leva seus 300 guerreiros a uma missão quase suicida. Mas claro, incrivelmente simbólica, ali o mundo testemunha coragem crua contra a arrogância. O Leônidas leva os seus 300 melhores soldados ao desfiladeiro das Termópilas, um ponto estratégico onde eles conseguem enfrentar o gigantesco exército persa em condições mais equilibradas. As batalhas que seguem são brutais e o Xerxes observa de longe, mandando ondas de soldados, monstros e criaturas sobrenaturais, mas nada parece quebrar o espírito espartano. E quando o Xerxes decide se aproximar pessoalmente, tete a tete ali, para tentar seduzir o Leônidas com promessas de poder, o rei espartano responde com um ataque que muda tudo. Ele lança sua arma e fere o Xerxes no rosto. O sangue escorre e pela primeira vez o deus rei sangra. E esse não é apenas um ferimento físico, é um golpe direto na imagem de invencibilidade que o Xerxes cultivou. Ele sangra, ele sente dor, ele é humano. E essa cena, que poderia parecer pequena, é um dos momentos mais simbólicos do filme. Ela quebra o mito do deus e se revela um homem por trás da lenda. E a sua expressão de surpresa é mais poderosa do que qualquer efeito especial. É uma das cenas que eu mais gosto desse filme. E ele não acredita que algo tão simples como uma lança possa destruí-lo. Mas ali tá a verdade escorrendo na cara dourada dele. E o medo acaba se instalando e com ele o início da sua queda. E a partir dali, o Xerxes se torna mais agressivo, mais impiedoso e também mais desesperado. Ele sabe que não pode mais fingir a sua invulnerabilidade. Na continuação da história do 300, a ascensão do Império, a gente vê a Artemísia assumir um papel ainda maior ali. Ela praticamente governa por trás do trono. E ela é quem comanda a marinha persa e é quem faz as estratégias e toma as decisões mais críticas. Ela não tem medo de se opor ao Xerxes. Em várias cenas ela o desafia abertamente, deixando claro que realmente detém o poder. E a relação deles não é de parceria, mas de dominação. O Xerxes passa a ser um fantoche dourado, brilhante por fora e vazio por dentro. E o Xerxes, apesar do seu tamanho e presença, tá cada vez mais silenciado. Ele percebe que foi usado, moldado por Artemísia para servir aos interesses dela. E quando tenta questionar, ela o enfrenta sem medo e o deus rei, que parecia inalcançável, agora é apenas um peão, um tabuleiro muito maior. A forma como o Xerxes é retratado também diz muito sobre ele, tá? Porque ele é enorme, com maquiagem marcante, olhos delineados, traços andrógenos, e essa mistura de força bruta com uma estética feminina cria um ar de mistério e intimidação. A sua imagem serve tanto para confundir quanto para assustar, e ao desafiar o conceito tradicional de masculinidade, ele se coloca como algo além dos mortais. Mas tudo é apenas uma estratégia de poder, uma performance cuidadosamente encenada para esconder um coração vulnerável. O Zack Snyder, o diretor do filme, chegou a comentar que a ideia era justamente causar desconforto, apresentar um vilão visualmente diferente, imprevisível, que ameaça tanto pela violência quanto pela estranheza. Na vida real, o Xerxes era bem diferente, tá? Ele usava barba, tinha um visual tradicional pra época e liderava um exército com firmeza. E ele realmente tentou conquistar a Grécia, mas as suas decisões foram mais estratégicas do que místicas. Ele era temido, mas também respeitado por sua inteligência militar. Não tinha rituais mágicos nem transformações sobrenaturais. Tudo isso foi incluído para tornar a história mais dramática e funcionou. O Xerxes fictício virou um dos vilões mais memoráveis do cinema. Os filmes de fato exageraram de forma proposital, e isso justifica porque a narrativa não é imparcial, é contada por personagens gregos que querem inspirar o povo através do heroísmo dos seus guerreiros e da demonização dos inimigos. No fim, o Xerxes se tornou um dos vilões mais icônicos do cinema justamente por ser mais do que um inimigo. Ele é um símbolo, ele representa o ego sem limites, o poder sem freios e o que acontece quando alguém esquece da sua própria humanidade. Ele queria ser adorado, mas encontrou apenas medo e solidão. E ele se dizia um deus, né? Mas ele foi lembrado como um homem que sangrou. E você, o que você pensa da representação do Xerxes nos filmes? Acha que ele é um vilão trágico, uma figura manipulada?
ou apenas um tirano com delírios de grandeza? Deixa aqui nos comentários a sua opinião que eu quero saber. E se você curtiu esse vídeo, você já sabe, né? Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e já ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Tem muito mais sobre história, cinema e curiosidade vindo aí. Galera, um recadinho rápido aqui pra vocês. Agora aqui no canal tem um clube de membros aqui no YouTube mesmo. Então se você gosta do que eu faço, quiser dar aquela força pro meu trabalho continuar, é só dar uma olhadinha no link que vai estar aqui na descrição. Dependendo do nível de amigo, o seu nome pode aparecer aqui na tela no próximo vídeo. Ah, e tem mais conteúdo incrível esperando por você. É só clicar no vídeo que vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.